Rosárias. Rosárias, não. No dia 5 de novembro de 2015, eu estava numa loja de noivas e aí tava um burburinho danado. Mariana ficou cinzenta e aquele clima de morte, né? Aí os telefones tocando, as pessoas muito aflitas. E minha filha me ligou e falou: mãe, fala com o Caetano que é para tirar as pessoas de lá, todo mundo, porque já matou em Bento, já destruiu Bento e vai arrasar com Paracatu. No dia do rompimento da barragem, eu estava lá em Paracatu, capinando roça. Por volta do meio-dia, mais ou menos, eu deixei o pessoal capinando roça e falei com eles: gente, vocês podem capinar aí que eu vou pescar. E aí fiquei pescando uma boa parte da tarde, mais ou menos lá pelas 3, 4 horas também, que eu não me recordo a hora certinha. Passou uma senhora gritando no asfalto que era para me sair rápido do rio, que a barragem de Fundão da Samarco tinha estourado, tinha rompido, que o Bento tinha arrasado, tinha morrido muita gente e que essa lama sal ia atingir Paracatu toda, era para me sair correndo do rio. Era um dia normal, comum, como todos os outros que eu tive até ali. Eu tinha 17 anos, exatamente, naquele dia. Estava me preparando para ir para a escola, que era em Monsenhor Horta, e eu não sabia, em momento nenhum, até ali, do que era uma barragem de rejeito de minério. Sabia que a Samarco, a Vale estavam ali perto de mim, mas não tão perto, e que se rompesse alguma coisa delas ia parar dentro da minha casa, como aconteceu. A gente não sabia nem que existia barragem por cima de nós. No dia seguinte, quando amanheceu o dia que eu morava em frente para o meu pai, a minha casa não foi destruída, tudo ao redor dela foi, mas a casa em si ficou. E meu pai olhou para a casa dele toda destruída, tudo acabado, tudo que ele viveu a vida inteira ali. E ele falou para mim assim: o que nós vamos fazer agora? Quando eu recebi a notícia, demorou a ficha cair. Mas assim que a ficha caiu e eu desloquei lá para Bento Rodrigues, eu vi o desespero e tudo destruído. Eu virei para o meu pai e falei: e agora? Aí ele falou: calma, a gente limpa tudo, deixa a água baixar, limpa tudo e volta para casa. E a partir desse momento a vida virou as avessas. Eu não tinha imaginação da dimensão que seria esse rompimento dessa barragem de Fundão. Nunca passou pela minha cabeça que fosse rejeito e que ia fazer, né, o que fez com a comunidade de Bento e toda a bacia do Rio Doce. O choque foi tanto que a gente nem conseguia dimensionar, né? E preocupado com o que a gente ainda podia fazer, né? Não foi só na comunidade que houve o pânico. Houve o pânico dentro da Mariana, porque os pais, os amigos, a família estavam no território, mas as pessoas que trabalhavam na cidade, que a gente fala que é albergue, estava tudo desesperado. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê o meu amigo? E eu não conseguia falar com ninguém, nem com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, e nem com os meus parentes que moravam um pouco mais para cima, onde era mais alto. Então realmente eu pensei que eu estava sozinha no mundo agora, que tinha morrido todo mundo porque Ponte do Gama tinha sido arrasado como Bento Rodrigues foi. Eu pensei assim: olha, eu não sei como vou fazer e nem sei a forma de lutar, mas eu vou fazer justiça. Existia falha na barragem e isso não chegou para a comunidade, né? E a gente vê no entorno de Bento até hoje
mesmo pós-rompimento, o sistema predatório que é a mineração em cima das comunidades no seu entorno. É a raposa tomando conta do galinheiro, literalmente. Embora queiram apagar do mapa Bento, queiram apagar do mapa Paracatu, queiram apagar tantas outras comunidades que foram atingidas, essas comunidades elas existem. Elas existiram antes da mineração e elas vão continuar existindo depois da passagem, quando não houver mais minérios, quando não houver mais o que explorar, que seja através de ruínas. Essas comunidades elas vão continuar existindo para lembrar que um dia houve um crime por ganância. A gente viu que a gente não podia ficar inerte nem parada. E aí que surgiu a comissão, né? Nós somos a Comissão de Atingidos da Barragem do Fundão. Então a sigla é CABF, C-A-B-F. Do rompimento, né, até o dia 28 de dezembro, que foi a data que a comissão foi constituída, chegamos à conclusão que teria que ter uma comissão para estar dialogando com a Samarco e com o MP, né, e com as instituições, para ver como seriam as deliberações, as discussões, né, de todo um processo que para a gente, para todo mundo, é um processo novo, né? A comissão, ela é muito trabalho, muita dedicação e às vezes até pesada, sabe? Às vezes chorosa. Às vezes a gente lamenta muito, às vezes a gente chora muito, às vezes a gente debate muito. Mas algumas pessoas têm se mantido firme até o momento. Se Deus quiser, vamos levar até o final, porque se já está difícil assim, muito mais difícil seria um por si, Deus por todos. Assim que a gente chegou em Mariana, sempre teve uma tentativa de separar muitas comunidades. Então, nós nos juntamos, foi por organização nossa mesmo, porque a gente, né, as comunidades sentiram que era necessário, que isso ia fortalecer mais a luta, porque de fato a gente é uma luta muito desigual. A empresa tem, né, as empresas, a Renova, principalmente depois que ela foi criada, o que ela gasta com publicidade mentirosa, é uma coisa absurda. Então, pela propaganda que a Renova faz, parece que a gente está muito bem de vida e que a reparação está acontecendo de uma maneira muito bonita, muito justa, com participação da comunidade, quando não é bem assim que acontece. E a Fundação Renova, por sua vez, só preocupa em divulgar que já gastou até hoje 38 bilhões com o processo de reparação, mas eu costumo fazer um parêntese, uma aspa nesses 38 bilhões, porque a própria estrutura operacional da Fundação Renova, ela consumiu a maior parte desse recurso. Eu acho que todos atingidos amadureceram nesse processo. Mas a comissão, principalmente porque a comissão está sempre atuante, né? Sempre atuante, independente de para quem ou por quê. O que a gente fazia antes ficou parado. E a gente teve que dedicar a gritar e lutar pelos direitos de todos. Hoje eu posso dizer que eu vivo mais em função da comissão, da busca pela justiça, pela reparação, do que em função da minha família ou do meu trabalho. Embora a gente faça um trabalho que as empresas, principalmente a Fundação Renova, entende como voluntário, eu vejo isso como perda do tempo útil e isso merece ser indenizado. Infelizmente, a Mônica de 8 anos atrás era uma Mônica mais ratítica, acho que é essa a palavra que usa, né? Mais magrinha, era uma Mônica mais tranquila, sabe? Eu costumo falar que a Mônica de hoje não é a Mônica que a minha mãe fez e que minha mãe educou. A Mônica de hoje, ela sofreu uma transformação e eu costumo falar que essa Mônica de hoje é a Mônica que a Samarco, a Vale e a BHP transformou. E hoje eu colho as consequências disso.
não tem referência familiar, não tem referência de amigo, não tem referência de vida noturna, não tem referência de trabalho. Enterrei a minha profissão porque eu não tenho mais tempo de voltar atrás. Porque em 2015 era o auge da minha carreira, era a hora que todo mundo estava reconhecendo a gente, porque eu tinha uma equipe de cerimonial. Então ela toda afundou comigo e ninguém voltou. Hoje eu tenho uma sobrinha que mora comigo porque ela não conseguiu sobreviver sozinha. Eu tenho um filho que abandonou a escola. Tenho um marido que me ama muito. Mas eu sou o tipo de pessoa que dou um boi para entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. E meu pai me ensinou a honrar meu nome. Eu falei que meu nome para lama ninguém vai levar, não. Então é isso que me segura na luta até o fim. Mas se eu for olhar para trás, tá tudo desmoronado, mas eu tô andando. É muito ruim, é muito triste ser atingido, que dá vontade de rebobinar e voltar tudo igual era antes. Ter nossa comunidade do jeito que era, com os mesmos modos de vida, na mesma situação, na mesma condição social. Era muito melhor. Dava para sonhar. E hoje ninguém consegue sonhar. Imagino que eu vou deixar de sonhar nunca. Sonho tudo, eu quero retomar minhas atividades. Eu sinto que, no dia do desastre, estava assistindo um filme, dei um play e fui lá fazer a pipoca. Estou aqui com um saco de pipoca esperando para dar o play. Eu dei uma pausa lá, mas eu quero retomar as atividades. Posso pensar em não retomar, não? Todos os dias eu me questiono por quê. Mas é uma coisa que está entranhada no espírito. Eu costumo dizer para as pessoas que fazem parte da comissão, nós temos que ser fortes, temos que ser perseverantes, e nem nós sabíamos da nossa capacidade. Essa capacidade ela veio aflorar com a dificuldade. E é na dificuldade que a gente se supera. Por exemplo, eu tinha uma imensa dificuldade de falar em público. De repente eu me vejo do outro lado do mundo, em Londres, dando uma entrevista para a BBC, e essa entrevista vai ao ar e causa um rebuliço danado na ação de Londres. Então é gratificante, é penoso, mas ao mesmo tempo é gratificante ver que, apesar de doloroso, o processo conseguiu aflorar dentro da gente coisas que nem mesmo a gente sabia que tinha. Eu queria ser uma pessoa normal. Isso que eu costumo falar para as pessoas mais próximas, para os meus amigos, que eu só queria ter menos coisas para fazer. Eu não queria ter que enfrentar 3 empresas, 3 mineradoras com tão pouca idade e tão logo assim na vida. Eu queria ter uma vida mais leve. E eu não me arrependo de ter entrado na comissão, de lutar pelos direitos do meu povo, jamais. Eu acredito muito nisso e eu vou continuar fazendo isso enquanto eu estiver viva. Mas eu também sinto vontade de ter uma vida mais leve, menos pesada, menos puxada. Ser uma jovem normal. Esse tempo que eu tenho pela frente, a minha perspectiva é voltar a fazer aquilo que eu sonhei a vida inteira, né? A Renova devolvendo para mim os meus terrenos. Aí dá para tocar a vida, dá para tocar a vida para frente, né? E eles mesmos falam que é viver igual ou melhor. Vou tentar viver pelo menos igual, mas igual vivia em Bento Rodrigues não vai ser não, mas pelo menos vou tentar, né? E rezo e peço a Deus para sempre chegar esse dia. Estou tentando voltar os meus modos de vida.
luta ela é coletiva, a chance de obter um êxito para todos que estão na ação, né, para todos que estão ali junto, é muito maior do que quando cada pessoa começa a negociar separado, né, entrar com processos na justiça individuais. Nesse processo é desgastoso esse diálogo com o MP, com a Fundação Renova, com as empresas para conseguir alguma coisa? Não vou falar que não seja, né? Mas a gente conseguiu muitos direitos para pessoas que não eram reconhecidas através desse diálogo extrajudicial. Né, as comunidades se juntaram ali para elencar alguns nomes de pessoas, para tentar fazer um processo mais coletivo, mais junto. A comissão tenta muito sempre estar alinhada com a comunidade e realmente há uma representação. O que a gente faz é algo que seria para otimizar, né, a situação, o tempo aqui, mas sempre representando e tentando estar muito alinhado com o que o povo realmente precisa, com o que as comunidades realmente precisam. A gente tem sim a obrigação de levar isso à frente, falar para todo mundo, berrar por todos os cantos, em todos os espaços possíveis e impossíveis, e sempre olhar lá para trás, porque o que aconteceu com você vai acontecer de novo com mais alguém. E ainda completo. Minas inteira é atingida. Ela já é atingida, só que o povo ainda não acordou. O que eu posso acrescentar aqui nesses 8 anos de comissão é que não foram poucas as lutas, não foram poucas as derrotas também, que nós às vezes fomos derrotados muitas vezes, não foram poucas as lágrimas, né? Porque houve momentos muito chorosos, muito tristes, mas, acima de tudo, né, tem as vitórias e as conquistas. E são as vitórias e as conquistas que nos ajudam a prosseguir. Sempre achei que uma andorinha sozinha não faz verão, que a união faz a força. Nunca gostei de lutar sozinha, não.